Eu preciso te fazer uma pergunta muito honesta agora. Você já teve aquela sensação de que o dinheiro simplesmente foge de você? Que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você economize, o quanto você tente, parece que existe uma força invisível te mantendo longe da abundância. Você olha para sua conta bancária e sente aquele aperto no peito. Você vê outras pessoas prosperando e se pergunta: por que com elas funciona e comigo não? Se você se identificou com alguma coisa que eu acabei de falar, fica aqui, porque nos próximos minutos eu vou te revelar algo que pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro. E eu não estou falando de mais uma dica financeira de planilha ou cortar o cafezinho. Estou falando de algo muito mais profundo, mais poderoso, algo que age diretamente na raiz do problema. Fica até o final, porque lá eu vou te entregar o insight mais valioso desse vídeo inteiro, aquele que a maioria das pessoas ignora e por isso nunca consegue resultados reais. Vamos começar com uma verdade que pode ser um pouco desconfortável de ouvir. A maioria das pessoas passa a vida toda tentando resolver um problema financeiro financeiramente. Elas fazem curso de investimento, assistem vídeo de renda extra, tentam empreender, e às vezes até conseguem algum dinheiro, mas ele vai embora do mesmo jeito que veio. Você conhece alguém assim? Ou talvez você seja essa pessoa? Aqui está o que quase ninguém te conta. O problema raramente é a estratégia. O problema raramente é falta de oportunidade. O problema, na maioria absoluta dos casos, é programação interna. É a forma como o seu cérebro, o seu subconsciente, a sua energia vibracional, chame como quiser, está configurado em relação ao dinheiro. Pensa comigo. Você recebeu alguma educação financeira na escola? Provavelmente não. Mas você recebeu uma educação emocional sobre dinheiro. Você ouviu frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Rico é ladrão. A gente não tem dinheiro para isso. Quem tem dinheiro perde a humildade. Essas frases foram plantadas na sua mente quando você era criança. E elas ficaram lá, crescendo, se tornando crenças, se tornando a sua realidade. É exatamente aqui que os exercícios da Beth Russo entram. E por isso eles são tão diferentes de tudo que você já viu antes. Agora, se você ainda não conhece a Beth Russo, deixa eu te apresentar. Beth Russo é uma das referências mais importantes no trabalho com abundância e reprogramação mental para o dinheiro no Brasil. E o que torna o trabalho dela diferente de tantos outros por aí é justamente a profundidade da abordagem. Ela não veio com um método mágico do dia para a noite. Ela veio com um sistema estruturado, testado, vivenciado, que une conhecimento sobre neurociência, lei da atração, espiritualidade prática e, principalmente, autoconhecimento real. E aqui está algo que eu acho muito poderoso. Ela própria passou pelo processo. Ela sabe o que é estar do outro lado. Ela sabe o que é ter a mente sabotando os resultados mesmo quando o esforço está lá. É por isso que quando ela fala sobre imã para o dinheiro, ela não fala de forma teórica. Ela fala de dentro para fora. E isso muda tudo. Mas você pode estar se perguntando agora: o que é exatamente um imã de dinheiro? É só visualização? É só pensamento positivo? Não. E isso é exatamente o que eu quero desmistificar com você agora. Pense em como um imã funciona na física. Um imã não corre atrás dos metais. Ele não se esforça. Ele simplesmente atrai porque tem uma propriedade interna que gera um campo magnético. A metáfora é perfeita para explicar o que acontece com a sua relação com o dinheiro. Quando você está na frequência certa, quando as suas crenças, emoções, ações e energia estão alinhadas com a abundância, o dinheiro simplesmente aparece. As oportunidades aparecem. As pessoas certas aparecem. As ideias aparecem. Não porque você ficou esperando sentado no sofá, mas porque você se tornou magnético para essas possibilidades. E quando você está na frequência errada,
Aí você pode trabalhar 16 horas por dia, fazer o melhor planejamento financeiro do mundo, e ainda assim, o dinheiro escorrega pelos dedos. Os exercícios do imã de dinheiro da Beth Russo existem para fazer exatamente isso, te recalibrar para a frequência da abundância. E eles fazem isso de uma forma que é ao mesmo tempo profunda e prática. Não é só sentar e visualizar dinheiro caindo do céu. É um trabalho real com camadas, com profundidade. Vou explicar cada uma dessas camadas agora. A primeira, e talvez mais poderosa, razão pela qual esses exercícios funcionam, é porque eles acessam o subconsciente diretamente. Aqui vai um dado que vai mudar a forma como você pensa sobre si mesmo. Estudos da neurociência indicam que aproximadamente 95% das nossas decisões, comportamentos e reações são controlados pelo subconsciente. Apenas 5% é ação consciente. Ou seja, quando você conscientemente decide quero mais dinheiro, mas o seu subconsciente carrega crenças como não mereço, não sou capaz, ou dinheiro causa problemas, adivinha quem vence? O subconsciente sempre vence, sempre. E a maior parte das estratégias de desenvolvimento pessoal e financeiro foca nos 5% conscientes. Por isso elas têm resultado limitado. Os exercícios da Beth trabalham nos 95%. Eles usam técnicas específicas: respiração, repetição rítmica, escrita terapêutica, visualização emocional, ancoragem corporal, que bypassam o filtro consciente e chegam direto onde as crenças moram. Um dos exercícios mais poderosos, por exemplo, envolve o que podemos chamar de neutralização de crenças limitantes. Você não tenta simplesmente substituir um pensamento negativo por um positivo. Isso raramente funciona porque o subconsciente detecta a incongruência. Em vez disso, você primeiro identifica a crença com precisão. Você a nomeia. Você sente onde ela está no seu corpo. E aí você usa um processo específico para neutralizá-la antes de instalar uma nova programação. Esse passo de neutralizar antes de reprogramar é o que a maioria das pessoas pula. E por isso ficam presas no loop de afirmações que não funcionam. Aqui está outra camada que faz os exercícios da Beth serem tão poderosos: o trabalho com as emoções. Você provavelmente já ouviu que a emoção é o combustível da manifestação. Mas vou ser mais preciso com você. Não é qualquer emoção. É uma emoção específica, real, sentida no corpo, não performática. Quando você faz uma afirmação sem sentir nada, o seu subconsciente não registra isso como verdadeiro. É como assinar um contrato sem reconhecer em cartório. O papel existe, mas não tem validade real. O que a Beth ensina é como gerar estados emocionais autênticos de abundância, mesmo antes de ter a abundância na realidade física. Isso pode soar estranho a princípio, mas pensa bem, o seu sistema nervoso não distingue completamente entre o que é real e o que é intensamente imaginado. É por isso que um pesadelo faz o seu coração disparar, mesmo que você esteja deitado em segurança na sua cama. Os exercícios trabalham para que você consiga entrar genuinamente em um estado de gratidão, de expansão, de certeza sobre a abundância, não como teatro, mas como uma experiência real no corpo. E quando você pratica isso repetidamente, acontece algo fascinante. O seu sistema nervoso começa a tratar esse estado como o estado padrão. E o seu comportamento, as suas escolhas, as suas percepções de oportunidade, tudo muda. Você começa a ver oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você nunca enxergava porque estava no modo de escassez. Essa aqui é a camada que separa quem tem resultados medianos de quem tem resultados extraordinários. Existe uma diferença entre uma pessoa que quer ter dinheiro e uma pessoa que é próspera. Parece sutil, mas é abismal. Quando você quer ter algo, você está operando do lugar da falta, do lugar de quem não tem e precisa buscar. Quando você é algo, você opera de um lugar completamente diferente. As suas decisões mudam, o seu vocabulário muda, a forma como você trata o dinheiro que já tem muda, a energia que você transmite nas negociações muda. Os exercícios do imã de dinheiro da Beth incluem um trabalho profundo de construção de identidade próspera. E esse trabalho não é superficial. Não é só se imaginar rico.
É um processo de questionar quem você acredita que é, de que família você veio, quais são as histórias que você conta sobre si mesmo. E começar a reescrever essas histórias de forma consciente e consistente. Um dos exercícios mais impactantes nesse bloco é o que Beth chama de trabalho da nova versão. Você literalmente começa a se relacionar com uma versão de você mesmo que já é próspera, que já toma decisões de abundância, que já pensa, age e sente como alguém que tem uma relação saudável e expansiva com o dinheiro. Isso não é delírio. Isso é neuroplasticidade aplicada. O seu cérebro começa a criar novas conexões neurais baseado no comportamento repetido. E quando você age repetidamente como a versão próspera de você mesmo, você se torna essa versão. Aqui muita gente se surpreende, porque quando a gente pensa em dinheiro, raramente pensa no corpo. Mas o corpo guarda tudo. Toda a tensão financeira, todo o medo de falta, toda a vergonha em relação ao dinheiro. Nos seus músculos, na sua postura, na sua respiração. Você já reparou como quando fica sem dinheiro, o seu corpo fica diferente? Os ombros tensos, o peito fechado, a respiração curta, a mandíbula travada. Isso não é coincidência. O corpo e a mente são uma coisa só, e enquanto o corpo está carregando o estado emocional da escassez, não adianta muito fazer afirmações com a mente consciente. Os exercícios da Beth incluem uma dimensão corporal que é extremamente poderosa. Trabalho com a respiração para expandir a capacidade de receber. Movimentos que liberam tensão armazenada. Âncoras físicas que ativam estados de abundância. Uma das técnicas mais simples e mais poderosas é o que poderíamos chamar de ancoragem de expansão. Um gesto físico específico, combinado com uma respiração específica e uma imagem mental específica, que você pratica repetidamente até que eles se tornem uma âncora neurológica. Depois de algumas semanas de prática consistente, você consegue acessar esse estado de expansão e abundância em segundos, só com o gesto. Isso é neurociência aplicada. Isso é condicionamento consciente. Agora vou falar sobre uma dimensão que algumas pessoas ficam desconfortáveis, mas que é essencial para entender a profundidade do trabalho da Beth. A espiritualidade prática. Não estou falando de religião. Não estou falando de seguir um dogma ou uma crença específica. Estou falando de uma conexão com algo maior do que o ego. Seja você chamando isso de universo, Deus, energia superior, campo quântico, ou qualquer outro nome que faça sentido para você. Por que isso é importante para o dinheiro? Porque uma das maiores travas que as pessoas têm com a prosperidade é a sensação de que não merecem, de que pedir mais é ganância, de que querer abundância é errado espiritualmente. E enquanto essa crença existir, o subconsciente vai sabotar qualquer tentativa de prosperar. O trabalho da Beth aborda isso de frente. Ela trabalha com a ideia de que prosperidade não é apenas permitida espiritualmente, ela é natural, que você foi criado para prosperar. Que a abundância não é tirada de ninguém quando você a recebe. Que o universo é expansivo por natureza. Existe um exercício específico de permissão, que é simplesmente transformador. Você literalmente dá a si mesmo permissão, de forma consciente, emocional e espiritual, para ser próspero, para receber, para ter mais do que você precisa. Parece simples demais? Tente fazer de verdade e me conta. A maioria das pessoas descobre que tem um bloqueio enorme exatamente aí, na permissão. E quando esse bloqueio é dissolvido, é como se uma comporta se abrisse. Até aqui eu falei sobre 5 camadas poderosas dos exercícios do imã de dinheiro. Mas tem um ingrediente que determina se tudo isso vai funcionar para você ou não. Consistência. Eu sei, você já ouviu isso antes, mas precisa ouvir de novo porque a maioria das pessoas abandona exatamente antes de os resultados aparecerem. Sabe como funciona a reprogramação do subconsciente? Ela segue a lógica da neuroplasticidade, que em termos simples significa neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Uma nova crença não se instala depois de 3 dias de exercícios. Ela se instala depois de semanas, às vezes meses de repetição consistente. É como abrir uma trilha na mata fechada. No começo você tem que forçar o caminho. Com o tempo,
A trilha vai se tornando mais clara. Depois de muito uso, ela vira uma estrada. Os exercícios da Beth são projetados para serem praticados todos os dias. Muitos deles levam apenas 10 a 20 minutos. Isso é menos tempo do que você passa rolando no Instagram. E o que acontece com as pessoas que praticam de forma consistente? As histórias de transformação são extraordinárias. Não porque o exercício tem poderes mágicos, mas porque a transformação interna inevitavelmente se reflete na realidade externa. Novas oportunidades aparecem. Relacionamentos que bloqueavam o crescimento se transformam ou se encerram. Ideias que nunca tinham vindo à mente começam a surgir. Uma promoção inesperada. Um cliente novo. Uma herança. Um negócio que de repente decola. Não é milagre. É alinhamento. É você finalmente na frequência que atrai o que sempre esteve disponível para você. Sei que tem pessoas assistindo agora que são mais céticas, que precisam de mais do que vibração e energia para acreditar. E eu respeito isso. Então vou falar sobre o que a ciência tem a dizer. Neuroplasticidade. O cérebro adulto pode criar novas conexões neurais. Isso é fato científico. Quando você repete padrões de pensamento, emoção e comportamento específicos, você literalmente recabia o seu cérebro. Não é metáfora, é biologia. O sistema de ativação reticular SAR. Você já comprou um carro de determinada cor e começou a ver esse carro em todo lugar? Isso é o SAR em ação. É um mecanismo cerebral que filtra o que você percebe baseado no que você considera importante. Quando você reprograma o que o seu cérebro considera importante, ele começa a filtrar mais oportunidades de abundância, mais soluções criativas, mais possibilidades que antes eram invisíveis para você. O papel das emoções na memória e aprendizado. Estudos na área de neurociência emocional mostram que informações carregadas de emoção são armazenadas de forma muito mais profunda no cérebro do que informações neutras. É por isso que usar emoção real nos exercícios não é opcional. É tecnicamente necessário para que a reprogramação seja eficaz. O impacto do estresse crônico no comportamento financeiro. Pesquisas mostram que pessoas em estado crônico de estresse, como o estresse da escassez financeira, têm a função do córtex pré-frontal, responsável por tomadas de decisão racionais. Em outras palavras, a escassez literalmente prejudica a sua capacidade de tomar boas decisões. Quebrar esse ciclo de dentro para fora tem um impacto real e mensurável no comportamento. Os exercícios da Beth funcionam em sinergia com tudo isso. Eles não são pseudociência, são a aplicação intuitiva, e cada vez mais confirmada pela neurociência, de como a mente humana realmente funciona. Deixa eu te contar sobre um padrão que aparece repetidamente na vida de quem pratica esses exercícios com seriedade. Não estou falando de uma pessoa específica, estou falando de um padrão que se repete. Uma característica humana universal que os exercícios tocam diretamente. Pensa em alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é coisa de gente desonesta, que passou a vida toda trabalhando duro, mas inconscientemente sabotando qualquer chance de prosperar de verdade, que passava por cima de oportunidades sem nem perceber. Quando essa pessoa começa a trabalhar com as camadas que eu descrevi aqui, reprogramação do subconsciente, campo emocional, identidade, corpo, espiritualidade, algo começa a mudar. Primeiro internamente, ela começa a se sentir diferente em relação ao dinheiro. Menos ansiosa, mais confiante, mais aberta. Depois externamente, um contato antigo aparece com uma proposta. Um projeto que estava parado começa a avançar. Uma promoção que nunca tinha vindo, vem. Um cliente que ela tinha deixado de lado volta com um contrato maior. Não porque o universo ficou com pena, mas porque ela mudou. E quando você muda internamente, você age de forma diferente. Você fala de forma diferente. Você percebe coisas que antes eram invisíveis. E a sua realidade externa, inevitavelmente reflete isso. Esse é o poder real do imã de dinheiro. É transformação profunda que gera ação diferente, que gera resultado diferente. Agora vou ser muito honesto com você sobre os erros que impedem as pessoas de ter resultados com esse tipo de trabalho. Porque se você vai começar, quero que você comece do jeito certo. Erro 1.
Fazer os exercícios no automático, sem presença. Não adianta repetir afirmações enquanto pensa na lista de mercado. A presença, estar realmente ali, com atenção e intenção, é o que gera o impacto neurológico necessário. Erro 2. Desistir quando os resultados externos demoram. A transformação interna vem primeiro. Sempre. Os resultados externos são um reflexo atrasado da transformação interna. A maioria das pessoas desiste exatamente quando estava prestes a virar o jogo. Erro 3. Fazer os exercícios, mas não mudar os comportamentos. Reprogramação mental sem ação correspondente é como colocar combustível premium num carro com o freio de mão puxado. Os exercícios te preparam para agir diferente. Mas você precisa agir. Dizer sim à oportunidade que aparece. Fazer a ligação que você estava adiando. Pedir o aumento. Lançar o produto. Erro 4. Buscar transformação sem estar disposto a olhar para as sombras. Alguns dos exercícios mais poderosos da Beth vão te levar a olhar para coisas que você preferiria não ver. Memórias antigas, padrões de comportamento desconfortáveis, crenças vergonhosas. A tentação é pular essa parte. Mas é exatamente aí que mora a maior liberação. Erro 5. Comparar o seu processo com o de outras pessoas. A transformação é individual. Algumas pessoas têm resultados em semanas, para outras leva meses. A timeline não importa. O que importa é a direção. Se você está caminhando na direção da abundância, você vai chegar. Você chegou até aqui, o que me diz que você está levando isso a sério. E agora eu quero te dar algo prático que você pode começar hoje. Não amanhã, não na semana que vem, hoje. Exercício de abertura, os 3 passos da permissão. Vá para um lugar tranquilo, respire fundo 3 vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Agora, coloque uma mão no peito e diga em voz alta, com a máxima seriedade que você conseguir. Eu me dou total permissão para ser próspero. Eu me dou total permissão para receber em abundância. Eu me dou total permissão para ser uma expressão viva da prosperidade. Simples, parece, mas tenta de verdade e observe o que acontece no seu corpo. Observe as resistências que surgem. Observe as emoções. Esse exercício é o ponto de partida. É ele que abre a porta para todo o resto. Faça isso todos os dias pela próxima semana. De manhã, antes de qualquer outra coisa. Observe como a sua relação com o dinheiro começa a mudar. Nas suas conversas, nos seus pensamentos, nas suas oportunidades. E aí você vai entender, de dentro para fora, por que os exercícios do imã de dinheiro da Beth Russo são tão poderosos. Prometi lá no começo que no final, eu ia te entregar o insight mais valioso do vídeo. Chegou a hora. Sabe qual é a maior ilusão que as pessoas têm sobre prosperidade? Que ela é externa. Que ela depende da economia, do governo, do chefe, do mercado, da sorte, das circunstâncias. E enquanto você acreditar nisso, você vai sempre ser uma vítima das circunstâncias. A verdade que as pessoas que realmente transformam a vida financeira delas entendem, é que prosperidade é um estado interno que se manifesta externamente. Você não conquista prosperidade, você se torna próspero. E uma vez que você se torna próspero internamente, as circunstâncias externas se reorganizam para refletir isso. Não por magia, mas porque você toma decisões diferentes. Você percebe oportunidades diferentes. Você atrai pessoas diferentes. Esse é o verdadeiro poder do imã de dinheiro. Não é um atalho, é uma transformação. É o trabalho mais importante que você pode fazer. Não pelo dinheiro em si, mas por quem você se torna no processo. E a Beth Russo entende isso profundamente. É por isso que o trabalho dela tem o impacto que tem na vida de tantas pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma coisa que eu disse tocou em algo que você já suspeitava, mas nunca tinha articulado com clareza, eu preciso te pedir 2 coisas muito simples. Primeira,
dá um like aqui. Isso ajuda esse vídeo a chegar nas pessoas que precisam ver isso. Cada like é você contribuindo para que mais alguém encontre esse caminho. Segunda, deixe um comentário me contando qual das 5 camadas que eu apresentei mais ressoou com você. Coloca aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, e muitas vezes são os comentários de vocês que me inspiram os próximos vídeos. Não espere, a versão mais próspera de você está esperando. E ela está do outro lado de uma decisão.